Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Como eu disse quando resenhei o filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sou bastante grato a ele e, claro, a Pânico, porque abriram as portas, né, do terror para toda uma nova, então, nova geração e repopularizaram o subgênero dos filmes slasher, né? Eu até cheguei a fazer uma comparação bastante geral, bastante assim, não acadêmica, tá, pessoal? Entre eh, Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Halloween Sexta-feira 13, né? Pânico foi o filme mais artisticamente criativo, que deu origem a toda uma febre, que o Eu Sei que Vocês, então equivalente a Halloween, que o Eu Sei que Vocês fizeram no verão passado, capitalizou muito bem, porque ele pode ser um slasher legal para os fãs, mas ele não é criativamente, nem nada assim, oh meu Deus, né? Ele não inovou nada com o Pânico, mas foi um pontapé para mais filmes slasher, porque fez bastante sucesso comercial, amplificou as mortes, tal, tipo Sexta-feira 13 fez. Pois bem, agora em maio de 2025, reentrou no catálogo do Max a continuação, né? O Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que, sei lá, tem 30% ainda da minha comparação do Sexta-feira 13 ainda se aplica, né? Então, Sexta-feira 13 foi aquele super sucesso comercial em 1980, a Toque de Caixa já fizeram então um Sexta-feira parte 2 que foi em 81. Aqui foi a mesma coisa, só que aí a semelhança acaba aí, porque a sequência do Sexta-feira 13 é muito boa. Inclusive tem a Jeannie, a Final Girl mais esperta de praticamente um monte de franquias aí de filme slasher, né? A gente, mesmo que eu ache divertido, Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele não é um filme. Ele também foi feito às pressas, mas ele não tem nem o resultado, vamos dizer assim, estético e nem comercial que o Sexta-feira 13 parte 2 teve, né? Você vê algumas coisas parecidas, né? Por exemplo, o Tom Savini não quis participar do Sexta-feira 13, parte 2, porque ele falava que não tinha nada a ver, o Jason tinha morrido, né? Aqui você tem lá o roteirista, estava já com outros projetos, não foi. O diretor do primeiro também falou: não quero isso, não, depois que ele leu o roteiro e foi embora. E aí você teve, como eu falei, as diferenças param aí, porque na bilheteria, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, deu uma baixada na bola bem grande, gente. Ele faturou tipo acho que 60% a menos do que o primeiro filme. Tanto é que não virou franquia, igual usou Pânico, Halloween ou tantos outros. Depois haveria anos depois lá feito para vídeo, que eu nem lembro mais daquele filme. Qualquer hora eu preciso rever para, né, já que eu tô nessa avalanche de filmes slasher aqui, por que que eu não vou falar daquele lá? Mas meio que matou ali a franquia, né? Porque assim, ele é divertido, tal, mas nem o título faz sentido. Porque assim, essa história se passa 2 anos. Lembra que o Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado já se passava há um ano depois do verão do título. Esse aí se passa um ano depois do primeiro filme. Então é assim, o verão passado desse título não foi onde eles fizeram as coisas. Sei lá, era o Eu Sei o que vocês fizeram no verão retrasado, e não Eu Ainda Sei o que vocês fizeram no verão, né? Então começa que você tem um título que não tem muito a ver, né? E uma história também que se você não, você fala, mas para que tem tudo isso, né? Mas eu não vou detonar o filme, eu só vou. Assim, é igual esses filmes slasher dos anos 80 que eu comento aqui, até fiz alguns, tipo Sexta-feira 13 também. Eu não consigo defender um filme desses dizendo que esteticamente, ou até
E eu tô falando esteticamente aí no sentido assim, gente, não tô procurando uma obra de arte, tipo, né? Eu tô dizendo assim, ele não funciona às vezes nem como ideia de filme comercial, porque a razão de ser daquela história não funciona. Que é como eu faço com vários dos filmes slashers de anos 80 obscuros ou não, que eu resenho aqui. Falo, olha, ele não tem nada a ver, mas ele é divertido. Esse aí também é divertidinho. Ele podia ter 1h30 e não 1h41, né, gente? Mas tudo bem. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, na verdade você tem meio que duas histórias, né? Porque os dois do verão passado, retrasado, que sobraram, a Jennifer Jason, sei lá como chama as atrizes lá, e o outro, cada um vai para a ilha mais ou menos logo e o outro fica indo para a ilha. Para chegar, tem uma puta tempestade naquela ilha, ele consegue chegar naquela ilha como, né? Mas enfim, basicamente a sobrevivente lá do primeiro filme continua tendo pesadelos nesse segundo filme. E aí fica aquela enrolação, aquela coisa, e as amigas dela alguém ganha uma viagem toda paga, toda financiada para as Bahamas, né? Que aí é que é uma coisa, quem financiou é a pessoa que mata. Que aí você pergunta, para que todo esse gasto? Para que essa pessoa teria que contar com tantos acasos, sendo que essa menina, ela estava no campus, ela poderia ter sido tranquilamente morta ali. Ai, mas se não tivesse isso, não teria filme. Mas você poderia ter inventado uma outra coisa. Você poderia ter trabalhado o seu roteiro de uma forma que a gente não perguntasse ou não questionasse, né? Não constatasse isso que eu estou constatando. Né? Porque volta e meia, não, mas se não acontecesse isso, não teria filme. Então, fizesse com que outra coisa acontecesse. Por isso que os roteiros precisam maturação. Esse aí foi feito bem nas coxas. Né? Não é à toa que o diretor nem quis continuar. Então, é toda uma sequência de coisas que acontecem que vai depender totalmente de acasos, e esses acasos, é claro, vão acontecer aos borbotões, não só com a nossa menina, mas com o outro cara, que vai resultar na revelação de quem mata. E essa revelação de quem mata está muito perto de uma revelação do pânico, de um dos pânicos. Inclusive, eu acho que um dos pânicos que já tinha acontecido naquele momento. Então, você tem várias coisas que frearam esse filme de ser bem aceito e de que a gente possa não apenas curti-lo, mas também falar bem dele, né? Tem algumas mortes legais? Tem algumas mortes legais, porém, muitas outras delas, talvez a maioria aí, é gente achando pessoa morta. E a gente quer ver morte em filmes slasher, especialmente morte elaborada, né? E tem coisas que são, como foi Não Deu Tempo, coisas que são. É o primeiro filme, na verdade, refeito. Nada disso eu teria contra. Sexta-feira 13 também sempre é o mesmo filme, né? Mas se você faz mortes divertidas, tal, você pode disfarçar isso, né? Porque até aquele negócio de eles ganharem um negócio, via alguém fazer a viagem perguntando a capital do Brasil. Aliás, como é que aquele outro cara depois saberia que era isso a pergunta? Enfim, esse filme ele é cheio de coisas. O roteiro ele não tem pé nem cabeça, né? Ele é muito ruim, né? Então é difícil. Mas eu falo que é o mesmo filme porque assim, por exemplo, lembra do primeiro filme que teve um cadáver que estava no porta-malas, que eu até dei risada, né? Tava cheio de coisa naquele porta-mala. Em 5 segundos alguém consegue limpar aquilo quando a pessoa vai lá ver. Isso aí tem a mesma coisa. Tá no closet, vai como que tirou aquele corpo, tal. Então, né?
tem um alívio cômico nesse 2, que é aquele maconheiro, que é tão fora de lugar aquilo, ele não tem a ver com aquela franquia, ele parece que saiu de um filme dos anos 80, é só para ele morrer, mas para quê? Né? Acho que a coisa que eu mais gosto, tem umas mortes que são legaisinhas, mas fazia tempo que eu tive esse filme uma vez só, agora eu nunca mais vou ver. Tem o Jeffrey Combs, eu não lembrava que o Jeffrey Combs estava nele, que é do Reanimator, eu sempre gosto de ver esses veteranos de terror, né? Imagina, ele tinha, faz 30 anos, ele já estava meio tiozinho naquela época. Mas fora isso, né? Aí o filme também tem uma tentativa de fazer voodoo, tem uma tentativa de fazer várias coisas, né? Ele é tão... O que parecia, né, agora vendo pela segunda vez, parecia que neste segundo filme já se tratava de uma franquia cansada, como Sexta-feira 13 ou Halloween, mas bem lá para frente. Isso aconteceu com Halloween também, aconteceu com Sexta-feira 13, com tudo quanto é franquia, com o Freddy. Aliás, Freddy e Jason são mencionados nesse filme. Michael Myers não. Né? Mas o Jason, né? Eu gosto do meu herói é o Jason, né? Eu amo Sexta-feira 13. Mas assim, parece que essa franquia elas por ganância, pura ganância. Eles podiam ter esperado um pouquinho para lançar, fazer um filme mais azeitado, pagaram o preço aí, o público não quis ver, né? A gente não pode falar bem do filme, mas parecia um produto tipo um Sexta-feira 13, já no quinto episódio, mas mesmo Sexta-feira 13, no sexto episódio, Sexta-feira 13 6, que é paródico, ele se levanta. Talvez se esse filme tivesse feito isso, mas enfim, não fez. Só que não é um filme bom, mas vou repetir, eu ainda respeito bastante. Porque esse filme passou muito na televisão depois, nos anos 90, mesmo. Logo depois estava na televisão, no começo dos anos 2000, e com essa galera que conheceu o terror através de Pânico, o slasher, através de Pânico e através de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eles assistiram de novo isso em massa. Então, muitas dessas pessoas continuaram sendo fãs de horror, elas têm essa filme como muito querido, porque elas ouviram na infância. Assim como eu tenho um monte de coisa ruim que é muito querida porque eu vi na infância. Então é um outro filme que eu respeito, né? Só que eu falei isso mais pro final do vídeo. Eu acho que no outro eu falei no começo, né? Esse eu falei, mas foi de propósito mesmo, tá? Deixei mais para isso para falar, porque assim, eu respeito, mas respeito menos, porque ele é um filme bem mais mal azeitado. Mas tem umas mortes divertidas, tal. Eu só acho que podiam ter caprichado mais, né? A carpintaria dele, dramática, dramatúrgica, daria para ser melhor mesmo até porque eles tinham um back ali, né? Tinham um apoio de estúdio maior, né? Eles estavam numa situação pelo filme 1 ter feito sucesso, financeira melhor do que os slashers dos anos 80. Mas também entendo que havia uma mega pressão do estúdio para fazer isso, né? Ao mesmo tempo que você tem um estúdio por trás que te banca mais coisas, te possibilita mais coisas, você também tem um estúdio por trás que está cobrando que um produto entre nesse ano. Até porque os estúdios sabem que essas ondas passam, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado foi vítima disso aí. Foi vítima, na verdade, do próprio sucesso do primeiro filme. Né? Ele fez um puta sucesso, não era um grande slasher, mas poderia ter ficado na boa durante vários filmes, mas não, essa lambança, essa exigência do estúdio fez com que você tivesse um filme que era uma cópia muito pálida do primeiro e com título que não tem pé nem cabeça e um roteiro que ele não se sustenta, né? Então fica bem complicado, tá? Mas meu respeito para quem gosta, especialmente quando vê
como criança, né? Ele marcou geração. Isso a gente nunca pode, eu nunca vou esquecer. Tchau.